Você já ouviu alguém dizer: eu não ganho músculo porque sou ectomorfo, ou então, eu não consigo emagrecer porque eu sou endomorfo? Talvez você mesmo já tenha falado isso em algum momento. Mas será que o seu biotipo realmente determina os seus resultados? Será que existe um treino específico para ectomorfos, mesomorfos ou endomorfos? Um ectomorfo pode virar um fisiculturista? Ronnie Coleman realmente era um mesomorfo? E afinal, a ciência moderna ainda acredita no uso do somatotipo? Hoje você vai descobrir isso tudo. Bem-vindo ao canal Treino com Jorge, eu sou o Jorge Araújo, personal trainer, e hoje vamos falar de um dos conceitos mais conhecidos da musculação e também dos mais mal compreendidos, o famoso somatotipo. Ao final desse vídeo você vai entender o que é somatotipo, o que a ciência fala sobre ele, como surgiu essa classificação, se ela ainda é utilizada atualmente, se existem treinos específicos para cada biotipo, se é possível mudar de somatotipo e o que realmente determina os seus resultados. Então, se você puder, deixe um like e se inscreva no canal. Durante décadas, as pessoas foram classificadas em 3 grandes grupos corporais: os ectomorfos, os mesomorfos e os endomorfos. Essa classificação ficou extremamente popular dentro das academias. O problema é que muitas pessoas passam a utilizar esses rótulos como explicação para tudo. Sou magro porque sou ectomorfo. Sou gordo porque sou endomorfo. Ganhei músculo fácil porque sou mesomorfo. Mas será que as coisas são realmente tão simples assim? Antes de falarmos sobre os 3 biotipos, precisamos responder a pergunta mais importante deste vídeo: o que a ciência mostra? A resposta curta é: o somatotipo existe como ferramenta de descrição corporal, mas não como ferramenta capaz de prever exatamente os seus resultados. Hoje sabemos que existem diferenças genéticas importantes entre os indivíduos. Algumas pessoas ganham músculo mais facilmente, outras pessoas ganham gordura com mais facilidade. Algumas pessoas possuem um metabolismo mais elevado, outras pessoas possuem estruturas ósseas mais específicas para determinadas modalidades esportivas. Mas a ciência moderna não utiliza mais o somatotipo como principal ferramenta para prever desempenho ou resultados estéticos. Atualmente são considerados fatores mais relevantes a genética, a composição corporal, massa muscular, percentual de gordura, gasto energético diário, nível de atividade física, alimentação, sono e recuperação. Em outras palavras, o somatotipo pode ajudar a descrever o seu corpo, mas não determina aquilo que você será capaz de alcançar. O conceito de somatotipo foi criado pelo psicólogo americano William Sheldon na década de 1940. Ele propôs que as pessoas poderiam ser classificadas em 3 grupos corporais principais: ectomorfos, mesomorfos e endomorfos. Além disso, Sheldon também acreditava que o formato corporal também estava associado à personalidade. Essa parte da teoria nunca recebeu forte sustentação científica e acabou sendo amplamente criticada. Entretanto, a classificação física permaneceu popular até os dias atuais. Décadas depois surgiu uma versão mais moderna chamada método Hatch-Carter. Esse sistema ainda é utilizado em pesquisas científicas e avaliações físicas. Ao contrário da classificação simplificada encontrada na internet, ele utiliza medidas corporais reais como dobras cutâneas, circunferências, diâmetros ósseos, peso corporal e estatura. Em vez de simplesmente dizer que alguém é ectomorfo ou mesomorfo, o método atribui pontuações para cada componente corporal. Por isso, o método Hatch-Carter é muito mais preciso. E uma questão: existe um exame para descobrir o meu somatotipo? Sim, o método Hatch-Carter é considerado o padrão mais utilizado para essa finalidade. Através de avaliações antropométricas, é possível estimar a predominância dos componentes ectomórfico, mesomórfico e endomórfico. Mas é importante lembrar, a maioria das pessoas não pertence exclusivamente a apenas um grupo. Vamos entender agora as principais características dos 3 biotipos. Número 1. Ectomorfo. As características mais comuns são estrutura corporal fina, ombros mais estreitos, menor quantidade de massa muscular, menor percentual de gordura em média e membros mais longos. São aquelas pessoas que normalmente dizem: eu como muito, mas não engordo.
Número 2, mesomorfo. As características mais comuns são estrutura atlética, ombros largos, boa quantidade de massa muscular, facilidade relativa para ganhar músculo e menor dificuldade para controlar a gordura corporal. Número 3, endomorfo. E as características mais comuns são estrutura corporal mais robusta, quadris mais largos, maior facilidade para armazenar gordura e maior peso corporal em média. E outra questão é, você é apenas um desses somatotipos? Provavelmente não, e essa é uma das maiores limitações desse conceito. A maioria das pessoas apresenta características mistas, como por exemplo, ectomesomorfo, mesoendomorfo ou ectoendomorfo. Na prática, poucas pessoas são 100% ectomorfas, mesomorfas ou endomorfas. A maioria apresenta uma combinação de características dos 3 biotipos. Vamos entender agora as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o somatotipo. Número 1. Somatotipo é genético? Parcialmente sim, existem características herdadas geneticamente. E alguns exemplos são estrutura óssea, inserções musculares, distribuição de gordura, quantidades de fibras musculares, resposta ao treinamento e metabolismo. Mas genética não determina o destino. Ela apenas influencia o ponto de partida, mas não determina o ponto de chegada. Número 2, o que realmente importa mais que o somatotipo? E a resposta é simples, a genética muscular. Algumas pessoas possuem maior quantidade de fibras musculares. Além disso, existe diferença entre os tipos de fibra. Fibras do tipo 1 são mais resistentes à fadiga e têm melhor desempenho em atividades de longa duração. Fibras do tipo 2 produzem mais força, têm maior potencial de hipertrofia e têm melhor desempenho em atividades explosivas. Temos que falar também sobre a estrutura óssea. Além da genética muscular, existe também a estrutura óssea. A largura da clavícula, a largura do quadril, o tamanho dos punhos, o tamanho dos tornozelos. Tudo isso influencia diretamente a aparência física. Duas pessoas com a mesma quantidade de massa muscular podem parecer completamente diferentes devido à estrutura óssea. Além disso, temos também o metabolismo. Outro fator extremamente importante é o gasto energético diário. Aqui entra o famoso NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. NEAT é toda a energia gasta fora do treino, como por exemplo, caminhar, subir escadas, permanecer em pé, movimentar-se durante o trabalho ou gesticular. Algumas pessoas gastam centenas de calorias a mais diariamente, apenas por serem mais ativas. Temos que falar também sobre a influência dos hormônios. Alguns hormônios também influenciam os resultados, como a testosterona, a sensibilidade à insulina e os hormônios relacionados ao apetite. Mas mesmo aqui, essa influência hormonal costuma ser menor do que muitas pessoas imaginam. Treinamento, alimentação e consistência continuam sendo os principais fatores. Número 3. O somatotipo influencia na hipertrofia? Pode influenciar indiretamente, como por exemplo, a estrutura óssea, quantidade inicial de massa muscular, metabolismo, genética muscular, mas não determina quem ganhará músculo ou quem deixará de ganhar. Pessoas classificadas nos 3 grupos conseguem desenvolver hipertrofia significativa quando treinam adequadamente. Número 4. O somatotipo influencia na perda de gordura? Também pode influenciar de forma indireta. Algumas pessoas apresentam maior predisposição para acumular gordura, mas a perda de gordura continua sendo determinada principalmente por déficit calórico, atividade física, adesão à dieta e consistência ao longo do tempo. Número 5. Existe treino para ectomorfo, mesomorfo e endomorfo? Essa é uma das perguntas mais frequentes e a resposta é: não existem evidências científicas robustas que justifiquem programas totalmente diferentes apenas por causa do somatotipo. Os princípios fundamentais continuam sempre os mesmos: sobrecarga progressiva, volume de treino adequado, recuperação adequada e alimentação compatível com o seu objetivo. Número 6. Ectomorfo precisa comer mais? Muitas vezes sim, mas não é porque ele é um ectomorfo, e sim porque frequentemente possui menor peso corporal, menor ingestão energética, maior dificuldade para manter um superávit calórico e maior gasto energético diário. O fator determinante continua sendo o balanço energético. Número 7.
Endomorfo precisa fazer mais cardio? Não necessariamente. O cardio é apenas uma ferramenta para aumentar o seu gasto energético. O principal fator para a perda de gordura continua sendo o déficit calórico. Algumas pessoas precisarão de mais cardio, outras conseguirão emagrecer ajustando a alimentação. Número 8. Posso mudar de somatotipo? Depende do que você considera mudar. Se estivermos falando de largura óssea, comprimento dos membros e inserções musculares, a resposta é não. Mas se estivermos falando de massa muscular, percentual de gordura e aparência física, a resposta é sim, e isso acontece o tempo todo. Número 9. Ectomorfo vira mesomorfo? Visualmente sim. Uma pessoa muito magra que ganha bastante massa muscular pode adquirir características semelhantes às de um mesomorfo, porém sua estrutura genética básica continua a mesma. Número 10. Endomorfo vira ectomorfo? Também pode acontecer visualmente. Uma grande redução de percentual de gordura pode transformar completamente a aparência corporal. Muitas pessoas parecem pertencer a outro grupo após anos de treinamento e alimentação adequada. Número 11. Ronnie Coleman era mesomorfo? Se utilizarmos a classificação clássica, provavelmente sim. Ronnie apresentava ombros extremamente largos, elevada densidade muscular e enorme capacidade de hipertrofia. E essas são características típicas de um mesomorfo. Mas seria um erro atribuir o seu sucesso apenas ao biotipo. Seu físico foi construído através de genética excepcional, décadas de treinamento pesado, alimentação, dedicação extrema e uso contínuo de esteroides anabólicos. Número 12. Um ectomorfo pode virar um fisiculturista? Sem dúvida! Existem inúmeros exemplos de atletas que começaram extremamente magros e construíram físicos impressionantes. O maior erro é acreditar que o ponto de partida determina o ponto de chegada. A genética influencia, mas não define o resultado final. Vamos falar agora dos principais mitos sobre o somatotipo. Mito número 1. Sou ectomorfo e nunca vou ganhar músculo. Isso é falso. Ectomorfos podem ganhar muita massa muscular quando treinam e se alimentam adequadamente. Mito número 2. Sou endomorfo e nunca vou emagrecer. Isso é falso. A perda de gordura depende principalmente do déficit calórico e da consistência. Mito número 3. Mesomorfos não precisam fazer dieta. Isso é errado. Mesmo com genética favorável, alimentação e treino continuam sendo fundamentais. Mito número 4. Meu biotipo define o meu limite genético. Não define. O somatotipo influencia características iniciais, mas não determina o seu potencial. Mito número 5. Existe um treino secreto para cada somatotipo. Não existe. Os princípios de treinamento são os mesmos para todos. O que muda é a individualização do treino. Então, qual é a principal mensagem desse vídeo? O somatotipo é uma ferramenta de descrição corporal e não uma sentença genética. Ele pode ajudar a entender algumas características físicas, mas não determina sua capacidade de ganhar músculo, não determina sua capacidade de perder gordura e muito menos define o seu potencial máximo. A ciência moderna mostra que fatores como treinamento, alimentação, recuperação, sono, consistência e tempo de prática são muito mais importantes. Portanto, se alguém disser Eu não ganho músculo porque sou ectomorfo. ou eu não consigo emagrecer porque sou endomorfo, lembre-se, o seu biotipo pode influenciar a velocidade dos resultados, mas não determina aquilo que você é capaz de conquistar, porque o somatotipo é a fotografia do seu corpo em um determinado momento, e a composição corporal é um filme que pode mudar ao longo da vida. Deixe um like e se inscreva no canal.